Oi, gente! Estamos aqui de volta para mais um vídeo e nós vamos continuar aquela série sobre a transformação das falhas do nosso temperamento quando a gente entrega realmente essa preocupação para Deus e Ele faz essa transformação em nossas vidas. Então vamos continuar hoje com essa série. Fica ligadinho aqui. Se você está acompanhando esses vídeos e ainda não está inscrito, vai aqui agora, antes da gente começar. Se inscreva no canal, ativa lá o sininho para que você seja avisado sempre que tiver um conteúdo novo aqui no canal ou com algo parecido com esse tema, tá bom? E por favor, pega aqui agora esse link, manda para alguém que você sabe que precisa ouvir e ouvir algo que tenha realmente muito de Deus para a vida dela, tá bom? Então vamos começar agora a voltar a falar sobre temperamentos transformados. Hoje, a nossa intenção é falar um pouquinho sobre aqueles personagens que nós falamos no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, volta aqui um vídeo e no final vai ter aqui o vídeo para você clicar e assistir completo. Eu sugiro que primeiro você assista o anterior para depois assistir esse para você entender, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre aqueles personagens que nós falamos, onde a Bíblia demonstra que o temperamento deles foram transformados pelo Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Pedro. Pedro que era sanguíneo. Vamos lá? Pedro tinha o seu temperamento todo baseado no temperamento sanguíneo, que são as pessoas que não medem para falar das coisas, são impulsivas, são as pessoas que pegam muitos projetos, muitas coisas para fazer ao mesmo tempo e na maioria das vezes acaba não completando, não tem muito poder de concentração, gostam de festas, gostam de pessoas, têm bom relacionamento, boa oratória, conversam bem, falam bem, são extrovertidos e ao mesmo tempo algumas das falhas que demonstram ter, como Pedro demonstrou aqui no livro, e eu vou contar para vocês todas as falhas que, na verdade, com a falta de maturidade espiritual, Pedro demonstrava antes da sua transformação feita e com certeza pelo Espírito Santo de Deus, eram assim. Prestem atenção. Se você é sanguíneo ou se você não sabe o que você é ainda, depois que você fizer um teste, você perceber que você tem aí traços do temperamento sanguíneo, o Pedro da Bíblia, que era o apóstolo Pedro, ele era um dos personagens mais queridos do Novo Testamento, porque Pedro era aquele que mais conversava entre eles e inclusive com Jesus. Então você percebe esse temperamento sanguíneo em Pedro, já quando ele demonstra que tudo bem, que ele conversa com todo mundo, que ele fala com todo mundo e que ele inclusive indagava Jesus, perguntava coisas para Jesus que os outros, apóstolos e discípulos ficavam quietinhos. Aquela passagem em Mateus, onde Jesus fala para Pedro andar sobre as águas, e ele vai lá e anda sobre as águas, né? O Senhor disse para Pedro: se tu és, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: venha então. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todo esse temperamento dele fazia com que ele agisse dessa forma mesmo. Falava, ele fazia, tá? Então ele era desinibido, ele era falante, ele tinha um pouquinho também que o sanguíneo tem às vezes do egoísmo, tá? Que é uma tendência com relação aos sanguíneos. Ele era um pouco interesseiro, apesar de ser muito generoso, ele faz alguma coisa esperando ter alguma coisa em troca. Tudo isso, gente, não quer dizer que Pedro era uma pessoa errada, que esse temperamento é um absurdo. Volto a dizer, como nós já falamos no vídeo anterior, não existe temperamento melhor que o outro. Todos nós podemos ter traços de vários, desses temperamentos, e dentro desses traços do temperamento, as falhas, que é sobre isso o nosso conteúdo. Como melhorarmos e transformarmos
as falhas do nosso temperamento, da nossa personalidade. E aqui nós vamos ainda estudar nessa série outros tipos de análise com relação a como você é e como Deus pode te transformar. Inclusive, mais à frente, iremos falar sobre o Eneagrama também, que é uma outra forma de análise, tá bom? Então, Pedro era muito fanfarrão, né? Ele tinha, assim, uma vontade de fazer festa, mas não só conhecido por ter negado Jesus 3 vezes, né? Ele começou a andar e a caminhar com Jesus. E ali Jesus, como você e eu, que andamos buscando a palavra, que conhecemos a Bíblia, que queremos uma transformação no nosso ser interior, para que a gente não julgue, e sim a gente viva com todo amor, com toda dedicação, aquilo que o Senhor tem guardado para nós como propósito nessa terra, né? E pela essa inconstância que Pedro tinha do seu temperamento, Jesus começou a discipulá-lo. E então começou a grande trajetória de transformação de Pedro. E as qualidades do temperamento de Pedro começaram a ser exaltadas pelo próprio Jesus dentro de todo o histórico que a gente vê lendo a palavra do Senhor, que é a Bíblia, tá? Então, Pedro, ele tinha também, já aí vamos falar um pouco das qualidades, tá? Do Pedro transformando-se em fase de transformação. Ele era um homem sábio, ele tinha muita alegria, muita humildade. Ele começou a desenvolver o amor, coisa que antes ele era muito arredio, muito fechado, dava muito trabalho no início, não só para Jesus, mas para todos os discípulos que caminhavam com Jesus naquela época, né? Mesmo antes de conhecer essa mudança profunda que Deus, através de Jesus, operou, né, em Pedro, ele já estava ali demonstrando que tinha algumas características que estavam sendo enaltecidas pelo Espírito Santo. Se você procurar lá em Atos 11, 4, mostra perfeitamente, né, quando Pedro, muito amável, de uma forma diferente de como ele era, ele começou a explicar tudo que havia acontecido naquele momento, onde, em razão do que Deus fez com ele, em Atos 11, 4, foi uma das primeiras demonstrações onde Pedro, de uma forma muito calma e muito amável, começa a se colocar perante as pessoas. E isso foi percebido. E isso tem que acontecer comigo e com você. Nós precisamos buscar esse testemunho de transformação. Então, como nós estamos aqui sempre dizendo, não é para achar que eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não. Nós precisamos nos moldar aos padrões daquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, a tua reflexão é: o que Deus quer para a minha vida? Deus quer aquilo que Ele deixou na palavra para a gente. Não é aquilo que o teu amigo diz, que a tua amiga diz, né, que o teu namorado diz, que o teu marido diz. Não, é aquilo que Ele deixou para você como propósito de vida. E o teu propósito qual deve ser? Ser cada vez mais semelhante com Jesus. Não semelhante com o teu amigo, não semelhante com a tua amiga, não semelhante com ninguém, e sim com Ele. E nessa passagem, né, a tendência e característica do sanguíneo como um todo é ser um pouco estourado, explosivo e às vezes não mede as consequências para falar. E Pedro começa a demonstrar que está se tornando uma pessoa mais amável, um homem mais de fé, inclusive com paciência. E aqui eu quero fazer um parênteses. Se você tem na sua característica a impaciência, vamos tentar mudar isso. E eu quero ler aqui o que aconteceu com Pedro para que você entenda, tá? Tá na página 71 do livro Temperamentos Transformados, tá? E fala o seguinte:
Os sanguíneos têm tal tendência ao sarcasmo que chegam a ferir emocionalmente os amigos. Não é o caso de Pedro depois de transformado. O que sempre foi impaciente, né, de Pedro, ele se tornou uma pessoa amável e até as pessoas que, quando o viram à porta, falaram: não, não pode ser Pedro. Isso deve ser um anjo de Pedro. Pedro era barulhento, profano, genioso, ardiloso até às vezes. Isso como falha do temperamento dele. Com o passar do tempo e ele caminhando com Jesus, ele começou a sentir a plenitude do Espírito que tinha em Jesus. Essa plenitude faz com que Pedro, numa certa ocasião, e aí ele fica bem introspectivo e começa a pensar um pouco melhor sobre isso, faz com que ele peça ao Senhor uma transformação. Pedro começou a não ser bem visto por onde ele andava, então ele próprio começou a se preocupar. Adriana, é um sinal quando as pessoas se afastam de mim ou não gostam de mim? É um sinal. É um sinal que tem algo em você que ainda não reluz Deus. Se você não é uma cópia autenticada de Cristo, por que você está aqui ainda? Para se consertar, para se melhorar. E isso, gente, eu e você, vai ser eternamente essa busca. E é assim que a gente tem que viver. De dia a dia, de semana a semana, de mês a mês, de ano a ano, buscando ser melhor. Como, Adriana? Como eu consigo isso? Conhecendo a palavra, lendo a palavra e estudando e sendo revelado a você mesmo o que o Senhor queria dizer. Porque todos esses relatos de todos esses personagens da Bíblia, eu falo personagem, mas eram tudo pessoas reais, tá? Como Pedro, por exemplo, se demonstrando um sanguíneo e logo em seguida, depois de receber essa plenitude do Espírito, ele foi se transformando, as qualidades foram acentuadas e as falhas começaram a ser transformadas. Um Pedro rude começou a ser um Pedro amável. Olha só, será que você pensa em alguém que é muito rude e que o teu maior desejo é que se tornasse uma pessoa amável? Aconteceu com Pedro, então pode acontecer com essa pessoa. Não limite o poder de Deus nisso. E o que a gente tem que entender é que a transformação que Pedro sofreu deixa claro o poder que Deus tem de transformar eu e você naquilo que ainda somos falhos. Pensa bem, né? Se o apóstolo Pedro era sanguíneo e tinha falhas no seu temperamento detectadas e ao longo de ele se abrir para Jesus, ele foi sofrendo transformações, o que muda? Pedro, o apóstolo, de nós hoje em dia, que inclusive temos dado por Jesus, que ele vai e diga, eu preciso ir para que o Consolador venha e que é o Espírito Santo, não pode também fazer conosco. Então o livro deixa muito claro, né, que para toda tendência de fraqueza, nós precisamos nos entregar a Deus e pedir para que aquilo que te aflige, aquilo que não é bom em você e que não está demonstrando nenhum dos frutos do Espírito, possa ser transformado, possa ser amadurecido, possa ser melhorado através da tua entrega real de coração, querendo ser cada vez mais parecido com Jesus. Essa é a nossa missão, sermos filhos e sermos parecidos com Jesus para testemunhar e levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas que estão precisando. Então é isso que o cristão tem que pensar. Não é em querer ser melhor que o outro, não é em querer lutar com o temperamento para saber, né, quem ganha nisso, né? Eu tenho um temperamento melhor, você não tem. Não é nada disso, gente. É simplesmente se deixar moldar, se deixar transformar pelo Espírito Santo de Deus. O livro, ele deixa muito claro, e tem uma passagem aqui que eu gostei muito e eu quero ler para vocês. Fala o seguinte:
A transformação do apóstolo sanguíneo demonstra que Deus pode lhe tornar o tipo de pessoa que Ele quer que você seja. Mostra-nos também que para toda e qualquer tendência à falha e fraqueza, mesmo aquelas cuja intensidade tenha sido aumentada pelo hábito, existe cura. Deus, o Espírito Santo, possui uma força para cada uma das falhas do sanguíneo. Este, como todos os outros cristãos, precisa continuamente dar ouvidos à palavra do Senhor e viver Efésios 5:18. Deixem-se encher pelo Espírito. Então é isso, gente. O que eu quero com esse estudo, com essa série, na verdade, é falar com vocês que nada é mais importante do que a gente aqui, durante a vida que nós temos aqui, sermos realmente aquela pessoa que busca conhecer mais de si e, ao mesmo tempo, se transformar. Quando você conhece a palavra, e aí eu não estou falando o evangélico, o crente, eu estou falando aquele cristão que crê. Cristão é todo aquele que crê em Deus. Se você crê em Deus, busque essa transformação. E você sabe, né, que nós devemos viver Gálatas 5:22, que é tomar posse das 9 características de uma pessoa preenchida pelo Espírito Santo de Deus. E Pedro foi buscar isso, ele foi atrás disso. Pedro era um homem de fé e que se melhorou depois do conhecimento de tudo o que Deus enviou por meio de Jesus para que eles vivessem ao lado do Senhor. Depois de todos os milagres que Pedro viu, depois de todas as experiências que Pedro teve com Jesus e que eu tenho e que você tem, nós devemos honrar a Jesus passando por essa transformação. Então, Pedro era um homem de fé. E no livro tem uma passagem maravilhosa que fala justamente sobre o fruto do Espírito que nós também temos que dar. Então fala assim, né? Uma das 9 características da vida preenchida pelo Espírito, conforme Gálatas 5:22, é a fé. Como já verificamos, o sanguíneo tem uma pequena inclinação para o medo. Isso se nota especialmente quando precisa tomar decisões sozinho. O sanguíneo, normalmente, ele pede opinião. E dependendo da opinião das outras pessoas que ele está solicitando uma opinião, ele até esquece da vontade dele. Porque ele prefere não errar, com medo de errar, e fazer aquilo que as outras pessoas estão achando um senso comum. Isso quando não está transformado pelo Espírito ainda, tá? Em Atos 12, nós já falamos sobre Atos 12 aqui, vemos o apóstolo Pedro em outra situação. Então, eu vou contar para vocês. O rei Herodes aprisiona alguns da igreja com o intuito de maltratar, tá? Pedro sozinho na cadeia, imaginem só, Pedro sanguíneo com medo sozinho na cadeia, foi chamado por Herodes. Em lugar de se preocupar com a sua prisão, ou com o perigo da vida dele, né? Pedro, já transformado e todas essas características normais de um sanguíneo, ele dorme pacificamente, fica muito tranquilo. E quando o anjo do Senhor surgiu para libertar Pedro da cadeia, ele encontrou Pedro descansando, dormindo, sem temor e entregue totalmente aos cuidados de Deus. Então ele descansou nessa ocasião. Começaram então a se perceber em Pedro as transformações que estavam vindo do Espírito Santo de Deus. Então é isso que a gente precisa pensar. Se um exemplo como esse não bater em nosso coração, para que a gente tome como base de que até na Bíblia Deus teve o cuidado de colocar situações e pessoas parecidas comigo e com você, para que nós nos identificássemos sim, e através disso
revelasse a nós a sua palavra de que nós podemos ser transformados, se você não crê nisso, você precisa ler a Bíblia com calma, com discernimento e orando ao Senhor, para que então a palavra dele se revele a você. Porque de nada vai adiantar esse vídeo ou eu falando do que Deus já revelou para mim. A palavra precisa então ser revelada para você. Muitas vezes a palavra vem revelada para a igreja e alguns absorvem. E a mesma coisa acontece com esse tema aqui. Muitas vezes foi revelada a mim e está tudo baseado nas escrituras. Possivelmente você vai demorar um tempinho mais para ser revelado, mas busque isso em oração, na leitura e no estudo verdadeiro da palavra que é a Bíblia, pedindo por revelação do Espírito Santo. Tá bom? Então, essa série continua. Hoje nós falamos um pouquinho sobre o temperamento de Pedro, que era sanguíneo, mas nós ainda vamos falar sobre outros personagens que também tinham seu temperamento revelado na Bíblia e com o tempo e com a abertura de Deus na vida deles, caminhando com Jesus, eles foram transformados. Muito obrigada para você que está nos acompanhando. Continua por aqui, vai vir muita coisa legal, outras ministrações, outros assuntos, e a gente vai se vendo toda sexta-feira aqui no nosso canal, tá bom? Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo.